Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações agora e sempre. Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2026, com mais uma oportunidade de estudar esse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Jesus. Gente, essa semana nós vamos continuar com os estudos das parábolas trazidas por Jesus. E no Evangelho dessa noite nós vamos estudar a parábola da ovelha perdida. Essa parábola está lá grafada nos Evangelhos de Mateus, lá no capítulo 18, versículos de 12 a 14, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7. Tudo bem? Gente, Jesus ele conta essa parábola da ovelha perdida em resposta aos fariseus que criticavam Jesus, por ele comer com pecadores. E também para alertar os discípulos e a todos nós também sobre o valor de cada pessoa. Os publicanos e pessoas consideradas pecadoras normalmente se reuniam para ouvir Jesus. E os fariseus e os mestres das leis, eles murmuravam e criticavam Jesus por comer com essas pessoas. E Jesus, então, ele usa essa história do pastor que busca a ovelha perdida para mostrar que há uma grande alegria no céu pelo arrependimento de um pecador. Mas vamos ouvir a parábola para que possamos entender. A parábola diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no campo as 99 e vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca sobre seus ombros cheio de alegria. Digo-vos que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, minha gente, ele costumava ensinar por parábolas, e não era por acaso que ele aplicava essa metodologia. As parábolas eram histórias simples, que era retirada assim do cotidiano, mas que escondiam profundas lições espirituais. Em uma primeira reflexão, vamos saber quem é a ovelha. Somos todos nós. Em algum momento da nossa existência, nós nos afastamos do caminho. Às vezes por orgulho, outras vezes por revolta, pela ignorância, pela vaidade ou simplesmente pelo sofrimento. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Então, errar faz parte da caminhada, mas persistir no erro é que prolonga o sofrimento. Em uma segunda reflexão, quem é o bom pastor? O pastor representa Jesus. Enquanto o mundo muitas vezes condena, Jesus acolhe. Enquanto muitos de nós apontam o erro, Jesus estende a mão
Ele não abandona ninguém, nem mesmo aqueles que são considerados casos perdidos. Em uma terceira reflexão, por que deixar as 99 no campo e ir atrás da que estava perdida? É uma pergunta que surge sempre. Mas é importante entender que Jesus não está dizendo que ama menos as 99. Ele mostra que quem sofre necessita de maior cuidado. É assim também numa família. Quando um filho, por exemplo, fica doente, toda a atenção se volta para ele. Os outros continuam sendo amados, não tenho dúvida, mas naquele instante é necessário que aquele que está doente receba o maior cuidado. Deus age exatamente assim conosco, minha gente. Com aqueles que estão desviados do caminho, daqueles que estão perdidos. Em uma quarta reflexão, a ovelha ela não foi encontrada por acaso. O pastor saiu para procurar a ovelha. Isso nos mostra, minha gente, que Deus toma a iniciativa de nos procurar. Quantas vezes imaginamos estar sozinhos? Mas Deus sempre envia um amigo, um livro, ou uma palestra edificante, ou até mesmo uma doença para nos despertar, ou uma dificuldade, nos fortalece com uma oração, nos mostra assim um templo religioso para que possa nos encaminhar. Deus está sempre nos convidando ao caminho certo. Tudo na nossa vida, minha gente, pode ser um chamado de retorno. Chamado ao retorno. Nada acontece sem o objetivo educativo. Nada. Em uma quinta reflexão, vamos pensar no arrependimento. A parábola ela termina dizendo que há alegria no céu, não porque alguém foi condenado, mas porque alguém voltou ao caminho. Então Deus nunca desiste de nós. Deus concede sempre a nós inúmeras oportunidades de um recomeço. Então ninguém, minha gente, está condenado eternamente. Temos que acabar com essa ideia de que aquele que errou vai queimar no fogo do inferno para sempre. Gente, isso não existe. Deus ele é misericordioso, Deus ele é bom, ele é Pai. E o amor, gente, sempre vence. Podem ter certeza disso, o amor sempre vence. E cada existência representa uma nova chance de reencontro com o nosso Pai. A verdadeira busca pela ovelha perdida, ela é realizada por meio da caridade, através da compreensão, através do amor. E Jesus continua procurando as suas ovelhas. Ele nunca deixou de procurar e nunca vai deixar de procurar. Talvez hoje nós possamos, num momento privilegiado, estar entre as 99. Mas amanhã poderemos ser a ovelha perdida. Porque carregamos dentro de nós muitas fraquezas, muitos defeitos que podem nos tirar do caminho de Deus. Então, por isso,
Nós devemos aprender a acolher, aprender a compreender, aprender a amar sem julgar. E que possamos também, minha gente, ser pequenos pastores, levando esperança, levando consolação e luz para aqueles que caminham desanimados. Lembremos-nos que ninguém está tão distante que não possa voltar. Ninguém está tão perdido que Jesus deixe de nos encontrar. Cabe a nós refletirmos sobre os nossos passos, sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e compreender que nós somos passivos de erros, somos passivos de perder o caminho em direção a Deus. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que Deus está sempre conosco, sempre nos ajudando. Jesus, o bom pastor, está sempre ao nosso lado. Ele mesmo prometeu isso. Onde estiver uma ou duas pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então Jesus está ao nosso lado, nos orientando, nos mostrando o caminho, nos colocando sobre os seus braços e trazendo de volta ao caminho que nos leva a Deus. Então vamos assim, mais uma vez, elevando o nosso pensamento até Deus e a Jesus. E vamos agradecer, querido Mestre amado. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as nossas imperfeições sem desânimo, as nossas virtudes sem orgulho. Ensina-nos a produzir frutos de bondade, frutos de perdão e de caridade. Que possamos aproveitar a cada dia como uma nova chance de crescimento espiritual. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias e abençoa todos aqueles que necessitam de amparo e consolação. Nós sabemos que ainda somos imperfeitos, que muitas vezes falhamos, mas também temos a certeza que o teu amor nunca desiste de nós. Ensina-nos a transformar conhecimento em bondade, palavras em atitude, fé em serviço do próximo, que possamos, com os teus ensinamentos, ficar mais leves, mais humildes e mais dispostos a amar. Abençoa todos os lares aqui representados, consola os aflitos, fortalece os desanimados, ampara os enfermos e permaneça, Mestre, conosco, hoje e sempre. Louvado seja teu nome, graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem, eu quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença, agradecer pelos comentários, desejar a todos uma semana excelente e que a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.